Você já percebeu que, muitas vezes, o problema não é o que acontece, é o que acontece dentro da sua cabeça depois disso? Uma conversa simples vira replay infinito. Uma decisão pequena vira um labirinto mental. O corpo está parado, mas a mente não para de correr. Eu sei como é. Eu também já estive ali deitado com o quarto escuro, o celular longe, e mesmo assim a cabeça funcionando como uma máquina que não desliga. E o mais estranho é isso. Nada está acontecendo agora. Mas você se sente exausto, como se estivesse lutando há horas. O estoicismo chama isso pelo nome certo: perda de controle interno. Não é falta de inteligência, é excesso de pensamento sem direção. Pensar demais não é sinal de profundidade. Na maioria das vezes, é sinal de falta de comando interno. Existe uma ideia muito vendida hoje de que quem pensa muito é mais consciente, mais inteligente, mais preparado. O estoicismo nunca comprou essa narrativa. Para os estoicos, pensar sem critério é como deixar a porta da mente aberta para qualquer ruído entrar. Você não filtra, não escolhe, não governa, apenas reage. E reação constante cansa. Quando você observa com honestidade, percebe que a maior parte dos pensamentos excessivos não resolve nada. Eles não produzem ação, não produzem clareza, não produzem decisão. Eles apenas ocupam espaço. São repetições, simulações, diálogos imaginários, cenários hipotéticos que nunca se concretizam. A filosofia estoica chama isso de dispersão da atenção. E atenção dispersa é energia desperdiçada. Eu lembro de fases em que a mente parecia um quarto mal iluminado, com várias luzes piscando ao mesmo tempo. Nenhuma forte o suficiente para clarear tudo, mas todas ligadas, consumindo energia. O resultado não era sabedoria, era exaustão. Pensar demais não me tornava mais lúcido, me tornava mais lento. Os estoicos defendiam uma mente simples, mas não simplória. Simples no sentido de ordenada. Eles entendiam que a mente humana precisa de limites tão claros quanto o corpo. Um corpo sem rotina adoece. Uma mente sem fronteiras também. Quando tudo entra, nada se organiza. Existe uma diferença essencial que o estoicismo sempre deixou clara. Pensamento é uma ferramenta, não um ambiente permanente. Você usa o pensamento para analisar, decidir, agir. Você não mora dentro dele. O problema moderno é que as pessoas passam o dia inteiro vivendo dentro da própria cabeça, como se a realidade estivesse sempre no futuro ou no passado. E enquanto isso, o presente, o único lugar onde algo pode ser feito, fica abandonado. A sabedoria estoica ensina algo muito direto. Se um pensamento não te ajuda a agir com mais retidão agora, ele não é prioridade. Isso não significa ignorar problemas, significa classificá-los. Os estoicos dividiam tudo em duas categorias simples: o que depende de você e o que não depende. Essa divisão, quando aplicada aos pensamentos, muda tudo. Quantos pensamentos você alimenta hoje que não dependem de você? O que alguém vai pensar? O que poderia ter sido dito? O que talvez aconteça? O que você não controla? Esses pensamentos não são neutros. Eles drenam energia emocional, afetam o corpo, bagunçam o sono, alteram o humor. O corpo paga a conta de uma mente sem disciplina. Observe como isso se manifesta fisicamente. A respiração fica curta, a testa se contrai, o corpo permanece tenso mesmo em repouso. Agora compara isso com um estado mental mais estoico, uma noite silenciosa, chuva fina batendo na janela, o som distante da cidade diminuindo. A mente não tentando resolver o mundo inteiro de uma vez. Nesse estado, o pensamento existe, mas não domina. Os estoicos treinavam exatamente isso: presença com sobriedade mental. Eles sabiam que a mente humana, quando não é conduzida, tende ao excesso. Excesso de análise, excesso de antecipação, excesso de julgamento. E todo excesso cobra um preço. Sêneca alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso continua absolutamente atual. Quantas dores você já sentiu por coisas que nunca aconteceram?
Quantas noites mal dormidas por cenários que só existiam na sua cabeça. Pensar demais cria a ilusão de controle, mas não entrega controle de verdade. O controle real para o estoicismo nasce quando você decide quando pensar e quando parar de pensar. Essa é uma habilidade rara hoje, mas essencial. Eu acredito que muitas pessoas não precisam de mais respostas. Precisam de menos perguntas inúteis, perguntas que não levam à ação, apenas à ansiedade. O estoicismo não elimina o pensamento. Ele o coloca a serviço da vida prática. Pensar para agir, pensar para corrigir, pensar para alinhar caráter. E depois, silêncio. Silêncio mental não é vazio. É espaço. Espaço para perceber melhor. Espaço para decidir com mais firmeza. Espaço para viver sem esse peso constante na cabeça. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como alguém que precisava lembrar, todos os dias, de não se perder em pensamentos desnecessários. Isso mostra algo importante. Até quem entende o estoicismo precisa praticar. Controle mental não é um dom, é um treino diário. Você não vence o excesso de pensamento brigando com ele. Você vence escolhendo não alimentá-lo. A mente aprende rápido quando percebe que certos pensamentos não recebem atenção. Eles passam como nuvens, sem resistência, sem apego. Menos pensamentos não significa menos consciência, significa mais clareza. E quando há clareza, há ação. Quando há ação, há progresso. Quando há progresso, a mente naturalmente se acalma. Isso é estoicismo vivido, não teórico. Menos ruído interno, mais governo sobre si mesmo. Muita gente vive como se a própria mente tivesse vida própria. Os pensamentos surgem, crescem, se repetem, e a pessoa apenas acompanha como se não tivesse escolha alguma sobre isso. O estoicismo começa exatamente quebrando essa ilusão. Ele não promete controlar o surgimento dos pensamentos, porque isso não está totalmente sob nosso domínio. O que ele ensina é algo mais sutil e mais poderoso. Você controla o espaço que cada pensamento ocupa, e isso muda tudo. Na prática, isso significa parar de tratar cada pensamento como uma ordem. Pensamento não é comando. Pensamento é estímulo. Quando você aprende essa distinção, a relação com a própria mente começa a mudar. A aplicação prática do estoicismo aqui não é lutar contra o pensamento, nem tentar expulsá-lo à força. Isso só gera mais tensão. A prática é observar sem engajar. O pensamento aparece, você percebe, reconhece e decide conscientemente se ele merece continuidade. Eu sei que isso parece simples demais, mas é justamente aí que está a dificuldade. A mente não se cansa de puxar você para dentro dela. Ela quer atenção constante. E atenção é energia. Por isso, o primeiro exercício estoico diário é aprender a interromper a escalada mental. Um pensamento surge. Se você não o alimenta com mais imagens, mais cenários, mais diálogos internos, ele naturalmente enfraquece. O problema é que quase ninguém percebe o momento em que ainda dá para interromper. A filosofia estoica chama esse momento de ponto de escolha. É o instante em que você ainda não foi arrastado. Quando você percebe esse ponto, a pergunta prática é sempre a mesma. Isso depende de mim agora? Se depende, a resposta não é pensar mais, é agir. Se não depende, a resposta não é insistir, é soltar. Essa lógica parece dura no início, mas ela devolve algo essencial: clareza mental. E clareza é um tipo de descanso que não vem do sono. Observe como o corpo responde quando você deixa de alimentar pensamentos inúteis. A respiração desacelera. O rosto relaxa. O corpo para de reagir como se estivesse em perigo o tempo todo. Isso não é teoria, é fisiologia. O estoicismo entende que a mente afeta o corpo continuamente. Pensamento excessivo gera tensão crônica. Tensão crônica vira desgaste. E desgaste constante vira a sensação de estar sempre cansado, mesmo sem fazer nada fisicamente pesado. Aplicar o estoicismo, então, é aprender a economizar energia mental. Você não gasta força reagindo a tudo que surge. Você escolhe onde investir atenção.
Eu acredito que muita gente hoje não está sobrecarregada de problemas, mas de pensamentos não filtrados. Pensamentos que não levam a lugar algum, mas que exigem resposta emocional o tempo todo. A prática estoica é quase um treinamento de silêncio interno. Não um silêncio forçado, mas um silêncio conquistado. Um silêncio que surge quando você para de discutir mentalmente com tudo. Imagine um ambiente simples, luz baixa. Um som distante da cidade diminuindo aos poucos. Não há urgência ali. A mente, quando não é estimulada artificialmente o tempo todo, tende a se reorganizar sozinha. O estoicismo confia nesse processo. Marco Aurélio não escrevia para se motivar, mas para se lembrar de não se perder em pensamentos desnecessários. Isso mostra algo importante. Até alguém disciplinado precisava desse ajuste diário. A aplicação prática exige repetição. Não é algo que você entende uma vez e pronto. Todos os dias, pensamentos inúteis vão tentar ocupar espaço. Todos os dias você decide se abre a porta ou não. E aqui entra um ponto crucial da sabedoria estoica. Controle não é rigidez, é discernimento. Você não se torna frio, você se torna seletivo. Você continua pensando, refletindo, planejando, mas com limites claros. Pensar vira ferramenta, não prisão. Quando você reduz o excesso de pensamento, algo curioso acontece. A ação fica mais simples. Decisões pequenas deixam de parecer enormes. O peso mental diminui e a confiança interna cresce, não porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais lutando contra a própria mente. Menos pensamentos não significa menos consciência, significa mais governo sobre si mesmo. E isso, na prática diária, é uma das formas mais silenciosas e mais poderosas de viver o estoicismo. Quantos pensamentos você teve hoje que realmente te levaram a algum lugar? E quantos apenas te mantiveram preso dentro da própria cabeça? Não é uma pergunta confortável, mas é uma pergunta necessária. Existe uma diferença enorme entre estar atento e estar aprisionado mentalmente. E muita gente confunde as duas coisas. A pessoa acredita que está sendo cuidadosa, prudente, responsável, quando na verdade está apenas girando em círculos internos, sem sair do lugar. O estoicismo chama isso de falsa vigilância. Você vigia tudo, menos a si mesmo. Observe com honestidade. Quantas vezes você revive conversas que já passaram? Quantas vezes responde mentalmente a alguém que nem está presente? Quantas vezes sofre por antecipação, como se a dor imaginada fosse uma forma de se preparar? Esse tipo de pensamento não te fortalece, ele te desgasta. E o mais perigoso é que esse desgaste é silencioso. Não explode, não chama a atenção. Ele se acumula. Dia após dia, a mente vai ficando mais pesada, mais lenta, mais reativa. Você começa a perder clareza, mas acha que está apenas pensando muito. Eu sei como isso funciona. A mente cria a ilusão de que, se você pensar mais um pouco, finalmente vai encontrar a resposta perfeita. Só que essa resposta nunca chega, porque o problema não é a falta de resposta, é o excesso de ruído. O estoicismo é incômodo exatamente porque ele desmonta essa ilusão. Ele diz, sem rodeios, pensar demais não é virtude. Virtude é saber parar. E aqui vem a provocação mais dura. Se você não decide quando parar de pensar, sua mente decide por você. E a mente, quando não é governada, não busca equilíbrio, busca estímulo. Isso explica por que tanta gente vive cansada sem ter feito nada fisicamente pesado. A exaustão vem da batalha interna constante. Uma batalha que não produz vitória, só consumo de energia. Agora, pensa nisso com calma. Se cada pensamento tivesse um custo real de energia, você gastaria tanto quanto gasta hoje? Ou começaria a escolher melhor onde investir? A filosofia estoica sempre tratou a atenção como um recurso limitado. Você não pode entregá-la a tudo. Quando tenta, perde o controle. E aqui entra uma verdade desconfortável. Muitas pessoas não estão presas a situações externas, estão presas ao próprio hábito mental. Elas poderiam agir, mudar, decidir, mas preferem pensar mais um pouco.
E esse mais um pouco vira semanas, meses, anos. Quantas decisões você adiou porque ficou analisando demais? Quantas atitudes simples morreram antes de nascer, sufocadas por excesso de pensamento? O estoicismo não pede que você se torne insensível. Ele pede que você se torne sóbrio. Sobriedade mental é a capacidade de perceber quando um pensamento deixou de ser útil e passou a ser apenas repetição. É a coragem de encerrar um ciclo interno, mesmo sem todas as respostas. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a mente deve obedecer à razão, não ao hábito. E hábito mental é algo perigoso quando não é questionado. O hábito de ruminar, de antecipar, de se preocupar excessivamente se disfarça de responsabilidade, mas corrói por dentro. Agora olha para o seu dia a dia. Quantos pensamentos realmente exigem ação imediata? E quantos apenas pedem que você os ignore? Ignorar aqui não é fugir, é escolher. Existe força nisso, existe maturidade nisso. Imagine uma estrada vazia antes do sol nascer. Silêncio, poucos estímulos, espaço para seguir em frente sem distrações. A mente funciona melhor nesse estado do que em um cruzamento caótico de pensamentos, buzinas internas e alertas constantes. A provocação que o estoicismo te faz é simples e profunda. Você está governando sua mente ou apenas reagindo a ela? Porque quem não governa é governado. E quem é governado pela própria mente vive à mercê de impulsos, medos e ruídos. Pensar menos não é empobrecer a mente, é libertá-la do excesso. Talvez hoje você não precise entender tudo. Talvez precise apenas parar de insistir em pensamentos que já provaram não te levar a lugar algum. Isso exige coragem. Coragem de não responder mentalmente a tudo. Coragem de não resolver tudo agora. Coragem de deixar alguns pensamentos passarem sem persegui-los. E essa coragem silenciosa é uma das marcas mais claras de alguém que começa, de fato, a viver a filosofia estoica. Talvez a maior virada não esteja em pensar diferente, mas em pensar menos. Não menos no sentido de ignorar a vida, mas no sentido de parar de entregar a sua energia mental a tudo que passa pela cabeça. O estoicismo não promete uma mente vazia, ele promete uma mente governada. Quando você aprende a escolher quais pensamentos merecem espaço, algo muda por dentro. O ruído diminui, a tensão cai, a ação fica mais simples. E a vida começa a pesar menos, não porque ficou fácil, mas porque você deixou de lutar contra a própria mente. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão presas no excesso de pensamento. Se inscreva no canal para continuar treinando essa disciplina mental todos os dias, de forma prática, direta e sem floreio. E se você conhece alguém que vive refém da própria cabeça, compartilha esse vídeo. Pode ser o empurrão silencioso que a pessoa precisava. Agora, se você ouviu essa mensagem até o final, comenta aqui embaixo: "Vou controlar minha mente", não como promessa vazia, mas como decisão consciente, porque quando você assume o controle interno, o resto começa a se ajustar. Nos vemos no próximo vídeo, amigo estoico. Até breve.